Para você que acompanha esse canal aqui e se diz nerd, nerd é aquele cara que manja, é aquele cara que estuda, é o cara que tem bunda na cadeira e que gabarita o Enem. Ou não. Você sabe o que é entomologia? Hoje eu vou explicar para você o que é entomologia, estudo dos insetos. Inseto, tio? É, inseto. Início de 2020, eu fui fazer um curso no Paraná sobre entomologia, dias antes da pandemia ser anunciada e de fecharem tudo. Quase que eu perco o curso, né? O curso, ele era na verdade para pessoas assim, de todo jeito. Então a maioria dos alunos eram graduandos e os professores eram mestrandos e doutorandos e tal. E o curso era sobre entomologia. Agora, o que é entomologia? Entomologia é o estudo dos insetos. E aí as pessoas poderiam dizer, pô, mas estudar inseto, velho? Quem é que estuda inseto? Mushi-ose no jutsu. Né, mano? Inseto pra mim é barata. Barata você pisa. Você sabe que a barata, ela cuida do lixo do planeta? Assim como as moscas e tal. Naturalmente, você não vai querer uma barata andando pela sua sala, né, dentro da sua casa. Mas as baratas são úteis, né? A maioria das baratas, elas são limpinhas. As baratas sujas são essas aí que vive no esgoto que você mesmo cria. Vocês falam? Falar? Nós podemos cantar! Garbage. Desculpa! Mas elas são úteis de qualquer forma, elas ajudam a reciclar a matéria orgânica. Tudo bem? O bicho da seda, por exemplo, é um inseto. E o bicho da seda, ele só vive em cativeiro hoje. Não existe bicho da seda selvagem. Você não vai na floresta e encontra bicho da seda. Por quê? Porque o ser humano aprendeu a cultivar o bicho da seda, a criar o bicho da seda. E é um inseto, e é útil, né? E dentre vários professores, colegas de sala, de curso, etc., eu conheci uma moça lá que se chama Letícia Vanessa Graff. A moça é especialista em abelhas e ela presta assessoria sobre meio ambiente e abelhas. Olha que interessante. Vou deixar o link aqui no vídeo. Conheci outra moça, essa é a Gabriela Gelinski. A família dela trabalha com cogumelos. Você sabe que cogumelo, né? Todo cogumelo é comestível. Alguns só uma vez. Mas os cogumelos que a Gelinski trabalha são cogumelos espetaculares, pelas fotos que ela posta e tal. Eu vou deixar o link dela aqui no canal também. E aí o que ela resolveu? Ela transformou o Instagram dela num canal de consumo consciente. Então ela fala sobre roupas de brechó, ela fala sobre veganismo, ela fala sobre cosméticos que são ou não testados em animais. É um canal interessante. Não sei se você sabe, mas existe o Museu do Inseto. Naturalmente, por causa da pandemia, o museu está fechado. Mas existe um museu de inseto em São Paulo, um zoológico de insetos, né? Para você ir lá conhecer, você pode pegar nos insetos, você pode tocar os insetos. É muito interessante, vale a pena conhecer. E você tem pessoas lá no museu, tem uma amiga que trabalha, que é especialista em besouros. Ela tem besouros tatuados no corpo, no braço, na perna. É uma curtição, né? Você trabalhar com insetos, você curtir insetos, né? E além disso, você pode imaginar, mas tem inseto que não é bom, né? Tem inseto que não presta para nada, como eu falei das baratas, né? Mas é claro que as baratas são úteis, as baratas reciclam a matéria orgânica. Mosca, por exemplo. Tem uma outra colega que ela fez a graduação e fez um trabalho sobre moscas. E você não imagina a riqueza que existe na ordem Diptera, que é a ordem das moscas. E hoje ela trabalha com cupins, né? E não sei se você sabe, mas os cupins são tipos de baratas, né? Olha que interessante.
E os polinizadores, então, prestam um serviço ainda mais magnífico, né? Eu não sei se você sabe, mas as plantas elas precisam de reprodução, elas se reproduzem. Você tem a parte masculina da planta e tem a parte feminina da planta. Mas você nunca viu por aí as plantas andando e cruzando, copulando. Quem faz esse serviço? Os polinizadores. É um serviço ecossistêmico muito rico, né? Só que, naturalmente, existem polinizadores vertebrados, como os morcegos e os gambás. E existem polinizadores que são aves. E tem a imensa maioria de polinizadores são insetos. E existem plantas que são polinizadas por insetos específicos. Por exemplo, o maracujá, o tomate, eles precisam de polinizadores específicos. As orquídeas, né, dependendo do polinizador, ele não consegue acessar a parte sexuada da planta. São muito específicos, né? Vou colocar aqui, vou deixar umas imagens de quiabos, morangos, que são mal polinizados, para você ver a diferença. E aí você vai perceber que os insetos, na verdade, são mais importantes do que você imagina. Outra curiosidade sobre os insetos, você sabia? Existe registro nos anais da história do Brasil. E quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele foi recebido por índios pataxós. E o que esses índios pataxós trouxeram? Mel, supostamente de abelha uruçu. Mas já existia abelha no Brasil? Já existia mel, né? A tecnologia de produzir mel, né? Já existe. Eu não sei se você sabe, mas o mel não vem da abelha, né? Na verdade, tem um vídeo aí que se a gente não lançou, a gente tá para lançar. Um vídeo sobre cegueira botânica, né? E na verdade, a gente não dá muita importância para as plantas. A gente trata as plantas como se fosse meramente um cenário para os animais. Só que assim, o mel que as abelhas produzem, na verdade, elas produzem com pólen e o néctar, principalmente o pólen, que elas coletam das plantas. Então você tem o pólen do eucalipto, você tem o pólen da laranjeira, não é? E dentre outras plantas. Então o mel, na verdade, é um produto vegetal que as abelhas processam e você tem aí um conjunto de processamento entre as abelhas e as plantas. Bem-vindos a Mel S.A. Nunca mais vão trabalhar em outro lugar nem fazer outra coisa. Vão nos matar de tanto trabalhar? Como eu dizia, existem abelhas no Brasil desde milhões de anos. E no Brasil nós temos a tribo Meliponini, né, que são as abelhas que não têm ferrão. As abelhas indígenas, as abelhas nativas, elas não têm ferrão, diferente das abelhas africanizadas, que são essas abelhas que a gente vê voando por aí, são as abelhas comuns, né? Essas picam, essas deixam o ferrão. As abelhas nativas, elas são menores, você já deve ter visto por aí, aquelas abelhas pequenininhas de olhos verdes, são os jataís, né? E tem a uruçu, tem inúmeras outras abelhas no Brasil, em várias espécies, você pode pesquisar, né? E essas abelhas, elas não têm ferrão e são nativas do Brasil. E apesar de você nunca ter parado para pensar, os insetos estão presentes na nossa cultura. Vida de inseto, da Pixar. Formiguinha Z, que o pessoal chama de formiguinhas. E os insetos são tão presentes na nossa cultura que você tem livros, você tem essas coisas. Por exemplo, essa caneca maravilhosa aqui, que foi feita pela minha amiga Cris Lira. Vou deixar o link aqui da loja de canecas dela também. Ela também me presenteou com esse belíssimo livro que conta as histórias das abelhas, o fim das abelhas e da importância das abelhas, certo? E os insetos, então, são extremamente importantes para a nossa cultura, para a vida na Terra, para a manutenção dos ecossistemas e da ecologia deste planeta. Sem insetos, dificilmente a vida no planeta seria como ela é. E se você acompanhou a gente até aqui, se assistiu o vídeo até aqui, curte a gente, dá um joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho. E os insetos são gente boa. Pesquisa, aprende mais. Seja um nerd raiz. Tudo bem? Até a próxima.